Pessoal, o carnaval acabou, né? E dizem que o ano começa agora. E eu precisava conversar com alguém que pudesse passar para a comunidade os principais fatos de economia. E olha, eu convidei, está presente João Adolfo Stader. Stader, Colombo ainda, colocar o sobrenome do pai, né? Ei, que bacana. Isso aí. Obrigado por ter vindo, viu, João? Valeu, eu que agradeço, Edilson. Eu também coloco o Chico, que é amigo nosso, que fez aí a ponte com a gente. Então, satisfação estar aqui novamente na TT Play. Que bacana, manda um abraço aí, toda a equipe nossa que faz com que esse programa aconteça. Que bacana. João, quem é João? João Adolfo. Rapaz, profissionalmente, vou colocar assim, uma forma de descrever o currículo. Eu sou formado em economia, também fiz o técnico em contabilidade, aí tive meu registro no Corecon e no CRC. Comecei atuando, primeiro CLT nas empresas, fui auxiliar, assistente, encarregado, gerente em indústrias. Depois passei a atender empresas no formato de consultoria e, por fim, me tornei também um empresário. Hoje eu tenho com o meu sócio, o Dr. Tadeu, advogado, a Módulos Empresarial. É um escritório de contabilidade com cerca de 300 clientes. A gente atende em 20 estados diferentes do Brasil, até algumas empresas no exterior. Temos uma equipe com 10 colaboradores no total hoje. E viemos aí numa crescente, na verdade. Começamos o escritório em 2020. Depois também teve a oportunidade na área de crédito. A gente estruturou a Módulos Factoring, que daí é aquele fomento com antecipação de recebíveis. E fora isso, eu tenho também o credenciamento Sebrae para fazer atendimentos para pequenas empresas e faço alguns atendimentos ainda particulares, empresas de médio e maior porte. Vocês estão vendo? O cara aqui entende e bem, viu? Só falando novamente o nome do seu sócio. Dr. Tadeu Guirro. Um abraço pro Tadeu. Um advogado muito bem sucedido, a gente tem quase que 20 anos de amizade. Sempre andamos em paralelo, fazendo trabalhos em conjunto, até que chegou um dia e a vida fez a gente agora estar bem próximo ali no cotidiano. É muito interessante porque a sinergia que trouxe, com certeza, acho que a gente ganha mais os dois juntos do que quando antes, trabalhando de forma separada, né? A soma, quando mais é mais. Sim, a sinergia. Eu já tive sociedades que não deu muito certo, fica por uma outra história que parece eu tô relatando meio vídeo cacetada de tanto desastre que aconteceu. Mas essa eu tenho que enaltecer e sou muito grato aí por tudo. Tadeu, um abraço para você. Não sei se está acompanhando a gente aqui, né? Mas não, agora não ele assiste, próximo, né? Tá no YouTube para posteridade. Mas vamos lá. Vamos falar da família? Antes de falar de economia, tem que falar da família. Que toda economia boa começa na família. Papai, sim, mamãe. Não, inclusive, meu pai é uma referência, uma influência, porque ele é economista, ele é contabilista, ele foi professor universitário na UEM e também consultor empresarial. Então, obviamente, eu cresci ali desde os 7 anos vendo ele montando tabelas, planilhas, aqueles primeiros computadores eu sou de 81, então em 88 foi o primeiro computador que eu já tive na casa dos meus pais, né? Aquele com tela preta ainda, a impressora matricial. E acompanhei, cresci vendo aquilo, inclusive ele chegou a me ensinar o que era inflação, como é que corrigia, na época era overnight, era igual a situação da Argentina hoje, tinha que corrigir todo dia, né, o tabelamento dos preços. Então, eu lembro, amigo. Pois é, então veio da minha infância, né, tenho algumas lembranças dessa época. Minha mãe é Cleide Stader Colombo, ela se formou em administração, depois fez pedagogia. Os dois estão aposentados, meu pai ainda trabalha tanto na área de consultoria, ele também tem uma criação de animais e os imóveis que geram uma renda para ele. Fora isso... O nome do papai? É Moacir Colombo e a minha mãe é Dona Cleide, minha irmã é Giovana e minha mulher é Thaís Oliveira, formada em fisioterapia. Tem filhos? Ainda não tenho, só tenho 2 cachorras, a Júlia e a Nina. Tá valendo. Mas escuta, por que economia, hein, João? Então, na verdade, um pouco... mais essa influência? A influência, mas se a gente parar para avaliar, na verdade é assim, eu gosto de diferentes áreas do conhecimento, sou um cara curioso. Então, por exemplo, para mim, existe física em tudo, no sólido, no líquido, no gasoso, no fóton que está iluminando a gente aqui, no som que faz a gente ouvir. E já o Miguel Fernando, meu amigo do Maringá Histórica, fala que há história em tudo que vemos. E ele não deixa de ter razão.
Com certeza. Mas, se a gente for ver, por esse aspecto tem tudo. A sociedade é formada por leis e a gente tem a biologia, a flora, a fauna. Só que economia também é algo importante. Inclusive, se pudesse antecipar isso na educação desde o primeiro grau, ou que seja no colegial, todo mundo tem que saber lidar com dinheiro, é uma coisa que falta na educação do brasileiro. Normalmente essa ideia simples de que você tem que gastar menos do que recebe, mas não só uma ideia lógica, simplória. Como ganhar mais? Através da qualificação, da diversificação, do empreendedorismo. Como gastar menos? Você tem que se controlar, ter a disciplina, tempestividade de lançar no dia a dia e apurar os resultados, ter comparativos. Na verdade, isso no orçamento doméstico ou familiar, pessoal, se assemelha muito à dinâmica em empresas. A gente também faz esse mesmo trabalho de ver qual que está sendo o resultado. Então, se tivesse isso um pouco antes, não precisava ser só na graduação de economia. E esses conceitos que a gente tem do que é inflação, do que é juros, do que é o índice Bovespa, do que é balança de pagamentos ou balança comercial, o que é PIB, né? O que é poupança, o investimento, são conceitos importantes até para a gente poder avaliar os nossos governantes. Então, como é que a gente vê se um governo está indo na direção certa ou não? Justamente esses indicadores. O Brasil aconteceu tal situação, pera lá, então foi mal gerido. Agora não, já está com uma situação inversa, está gerando superávit, os juros está caindo, a inflação também. Qual que é a correlação entre essas variáveis todas? Então eu acho muito importante a economia, eu sou feliz por ter feito esse curso aí no caso. Sabe, tanto inflação, PIB, mas vamos conversar sobre isso, hein? Chega lá. Vamos conversar sobre esse assunto aí. Sabe, o mundo inteiro passou por uma Covid, ainda estamos, né? A gente vê aí sequelas da Covid, né? Na economia, com certeza, teve uma influência forte ou ainda está tendo. Me diga aí, quanto tempo ainda esse efeito da pandemia pode atrapalhar o crescimento do Brasil? Vamos falar do Brasil. Ou já passou? O mundo, ele é conectado, né? A globalização trouxe isso. E, de certa forma, a pandemia criou um efeito sanfona. No primeiro momento, com todas as restrições, você teve uma quebra na oferta, né? As empresas ficaram impedidas de produzir. Eu me lembro de indústrias com as portas fechadas e fora outras atividades, os restaurantes, os eventos com limitação ou simplesmente vetado. Eu tive um amigo meu que, infelizmente, sucumbiu no negócio. Lá era Futebol Society, ficou 9 meses sem poder atuar, né? Abrir para o público. E, em paralelo, quando começa a flexibilizar um pouco, a demanda aumenta, né? Então, as pessoas começam a retomar ali a questão do consumo. Fora os benefícios dados em dinheiro, você injeta recursos para a população, ela, consequentemente, vai querer gastar, né? Então, houve um solavanco na renda média do trabalhador não, do brasileiro em geral, com aquele Auxílio Brasil. Então, passou de R$3.000 a renda média, de repente deu uma ré, caiu para 2.500. Essa gangorra, né, montanha-russa pela qual nós passamos, deu todas essas distorções, impactos negativos. Mas eu coloco que muito disso aí já passou, né? Aquele tsunami quase que arrasou a terra, daqui a pouco está dando uma baixada no nível. A verdade é o seguinte, o Brasil fez o dever de casa, ele conteve ali por meio da política, os instrumentos monetários, um pouco a inflação. Na verdade, a inflação subiu muito. O IGPM chegou a bater 37%, aquele que mede o atacado. O IPCA 10, talvez 12 ali no varejo. Mas com as taxas de juros sendo elevadas e o enxugamento ali da base monetária, cortando a questão dos auxílios e tal, veio trazendo abaixo novamente a inflação, também principalmente por políticas intervencionistas com corte dos impostos sobre combustíveis, telecomunicação e energia elétrica. Tivemos 3 meses ano passado com deflação. Então trouxemos a inflação bem para baixo, comparado com Estados Unidos e Europa, que ainda está um pouco acentuada, e a taxa de juros alta impede a questão do investimento, trava o consumo. Em contrapartida, esses países aí, então, do bloco da zona do euro ou da América do Norte, estão passando por dificuldades. A China vem na contramão. Ela já liberou as restrições, então vem numa aceleração, crescimento novamente. O PIB dela tinha ficado até abaixo do brasileiro, agora já vai dar uns 4,5% e vai retomar.
aquilo ali é um mercado consumidor muito amplo e a renda média do trabalhador chinês, com o ganho de produtividade que eles têm, é cada vez maior. Então, um lado do mundo, mais para a Ásia, a gente vê bastante aquecido. Também ali os países árabes do Oriente Médio, por conta da valorização do barril do petróleo, subiu demais, né? A gente sabe que chegou a passar, por conta da guerra, $130, né, no mercado futuro. Hoje já está na faixa de 75, 80 dólares o barril. Então eu vejo assim, na geopolítica econômica mundial, alguns países se dando bem e outros menos, e o Brasil está um meio termo, né? O ano passado foi melhor do que provavelmente seja esse ano, mas ainda estamos indo em solo positivo, vamos colocar assim. Não tem nada que nos transpareça ou projete alguma coisa muito ruim ou negativa. Mas pelo menos patinar, nós estamos patinando. Os Estados Unidos, ele está passando por um momento ali dos juros, não aumentou, ficou estável, né? 4%, né? A China aumentou um pouquinho, mas a pergunta que eu faço, por que o Brasil não consegue crescer mais de 1% ao ano? É que, na verdade... Nós produzimos, tem a maior produção agro, né? Então, mas a produção agrícola, ela não tem muito valor agregado. Por mais que se intensifique a questão da mecanização e também o aumento da produtividade com os insumos que seriam os agrotóxicos e tudo mais, nunca vai fazer frente a uma Singapura produzindo microchips, por exemplo, né? Então, essas empresas que são de alta tecnologia, com certeza traz muito valor agregado e normalmente é um produto que vai ser demandado por qualquer habitante no planeta, aí, um celular, um notebook ou até uns outros cacarecos eletrônicos que a gente vê aí na China, que dali é um celeiro de inovação. E o Brasil falta isso, né? A China se tornou, faz muitas décadas, inclusive, aí, pelo menos 2 ou 3, a indústria mundial. E a gente veio quebrando, né? Até porque não teria por onde tentar proteger a indústria brasileira. Talvez também por falhas em políticas adotadas pelo governo, né? O Estado deixou muito assim aberto o mercado e a gente viu que o que a gente ficou realmente competitivo é o agro, né? A pecuária, a extração de minério. É daí que vem os maiores dividendos, o próprio petróleo, né? Quer queira, quer não, ele já é supostamente autossuficiente, mas no sentido de que mais extraímos do que consumimos. E isso aí gera divisas. Entretanto, olha só, é tudo item de baixo valor agregado, né, se comparado com eletrônicos. Então, infelizmente, a falta de inovação, de incentivo e investimento em um melhor desenvolvimento nesse aspecto, nessa direção, é que faz o Brasil estar patinando há 10 ou 20 anos. Se a gente pegar a renda que a gente tinha, média, há 10 anos atrás, e trazer a inflação, o brasileiro ganha hoje a mesma coisa que ganhava ali em 2002, 2003. Então veja como que a gente está realmente estagnado. Por isso que eu pergunto, você tem esperança de um dia ver o Brasil crescer mais do que 1%? Olha, se a gente... O que acontece? Quando o país começa a crescer... Eu pergunto porque o pessoal deve estar falando, não vamos crescer, não vamos crescer. Na verdade, chega num determinado ponto que ficou cara a mão de obra nos Estados Unidos. Aí começou-se a mandar para o Japão. O Japão começou a reproduzir, ou as indústrias foram para lá, porque eles eram pessoas capacitadas e também, vamos colocar assim, disciplinadas no trabalho, inclusive fazendo um número até excessivo de horas. Aí daqui a pouco aquilo se dissemina na teoria econômica, tem um termo que se chama teoria dos cisnes voadores. É como se a coisa fosse disseminando do primeiro para os outros 2 atrás, para os 3, e na sequência como se fosse uma pirâmide, né? A gente viu muito tempo, quem viveu a década de 80, 90, era... Made in EU, daqui a pouco, Made in USA no caso, os carrinhos de controle remoto e tal, e eu criança me lembro disso aí. Aí daqui a pouco começou a ver as coisas Made in Japan, daqui a pouco começou a ver Made in Taiwan, aí daqui a pouco Made in China, aí daqui a pouco já tá a coisa Made in Singapura e tal. Então a gente vê que conforme a mão de obra vai sendo valorizada pelo ganho de produtividade e o mercado, né, o sistema capitalista, ele identifica uma oportunidade, olha... Ali naquele país tem mão de obra qualificada, capacitada, formada, entretanto com salário baixo, ou o próprio câmbio desvalorizado,
São dois fatores, então. Então, o Brasil hoje está com câmbio desvalorizado? Pô, 5,20 está meio desvalorizado. Tem gente capacitada? Tem. Um celeiro aqui de universidades, com gente com nível superior, engenharia, etc. Então, está o salário baixo comparado com os outros países do mundo? Tá. O que prejudica também o país, eu vejo que é a questão logística. A América Latina, ela está muito aqui abaixo, então, até eu estava vendo esses dias um vídeo, né, curioso de onde que saiu a humanidade. Saiu lá da África, foi se espalhando, depois foi à Europa, atravessou ali a Ásia, foi para os Estados Unidos. O último lugar que o ser humano chegou no planeta Terra, por meio terrestre, né, que foi a forma que o Neandertal lá caminhou pelas terras, foi na América Latina. Então, geograficamente, ela está um tanto distante. O que vai ter que ser feito? Uma ligação entre os oceanos, de forma a trazer o escopo da produção brasileira, atravessando para o outro lado, sair pelo Pacífico em direção à Ásia. Diminuiria muito o tempo de você, nos containers, nesses navios, passar por baixo da África, demorar 40 dias, ia ser menos da metade. Então, se você conseguir melhorar a questão logística, é um ponto que ainda continua falho. E eu não sei, o brasileiro tem muito essa coisa meio sossegada, carnaval. Agora começou, né? Relaxado. Começou, mas se comparar com o asiático, a gente acha que os caras estão meio robotizados. E o brasileiro não, o brasileiro é meio acomodado, ele vai meio marcha lenta. Então eu não sei se a gente vai conseguir se equiparar. Mas esses pontos que eu coloquei é o caminho, e o Guedes falava aí, o ministro da Fazenda anterior ao Haddad, que o Brasil era assim uma bola da vez por esses pontos. E a gente há de concordar que faz sentido. Muito provavelmente, se a gente criar ali um ambiente propício para negócios, foi feito alguns avanços de liberdade econômica e incentivos à produção, ao meio empresariado, né? Então, a gente não pode andar agora na contramão. Um governo vir e ser contra as empresas, ser contra o agro, ser contra tudo que foi feito da reforma da Previdência, da trabalhista, querer desfazer o que o governo anterior fez. Foi difícil, um remédio árduo. A gente ficou desde 2014 tomando déficit, pau nas contas. Agora que pela primeira vez em 7 anos, se eu não me engano, consegue ter um superávit que é gastar menos do que arrecada e fazer uma poupança, diminuir o endividamento para onerar menos os juros, vai vir um outro e querer mudar tudo? Não. Pega o bonde andando e implementa as questões sociais, que é o objetivo, é a ideologia, e mantém ali o que está bom e corrige o que ele acha que pode dar uma melhorada ainda mais. Agora vamos um jogo rápido aqui. Vamos usar o poder de síntese para a gente caprichar. O que é inflação? Inflação é a elevação dos preços, pode ser por diferentes motivos. Do custo, da demanda e inercial, que é aquela que acontece por si só. Ah, por que você está aumentando o preço? Porque ontem aumentou, então vou repassar novamente. Aquilo se torna um padrão argentino. Quando um salgadinho aí, famoso custa mais do que 1 quilo de feijão, é um caso sério? Existem públicos diferenciados, né? Então, quanto que custa 1 quilo de arroz e quanto que custa 1 quilo de caviar? O sistema, ele cria essas diferentes classes, né? Então, você tem desde o público A, B, C ou D, e se você ficar achando assim que, poxa, mas que sacanagem, né? Não, tem o rico, é bilionário, o cara quer gastar com extravagância, comer carne com ouro, e quer comprar um iate, comprar um helicóptero, vai ter trabalhador que vai estar lá ganhando o salário dele para produzir tudo isso aí. O que tem que ver é o seguinte, não pode deixar o cara comprar um monte de coisa aí, não pagar imposto nenhum, e nós réis mortais está pagando 3,5% de IPVA no carro, né? João Adolfo, falando pro pessoal ali, a inflação de 2023 vai ser menos 10%? Vai, provavelmente. Eu não vejo porque uma irresponsabilidade do governo, mas cá entre nós, o Banco Central hoje tem autonomia, não pode vir o atual governante falar que quer acabar com a autonomia do Banco Central, algo que existe nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, nos países desenvolvidos todos. Poucos casos em que não existe essa autonomia do Banco Central. Então, tendo autonomia, ele vai fazer de tudo para bater aquilo que estipulou como meta no início do ano. Então, se a meta é 3%, ele vai manter a taxa de juros alta, vai conter ali com compulsório. O problema é que o governo vem na contramão querendo gastar mais do que arrecada novamente. É o ponto falho. Mas vai ficar em 5% a inflação, não tenho dúvida. Do ano? 5%? Do ano, 5, 6 no máximo. Que notícia boa, hein? Porque nesse ano, 2022, foi mais de 10 anos. Não, fechou 5,9.
5,9. Ela vinha em 10. Quando teve 3 meses de deflação, derrubou bem e vem permanecendo. O que é o fato que pode impactar negativamente? Dia 1º de março está previsto o quê? O governo cortar aquela do Bolsonaro de reduzir o ICMS. Antes era uma bagunça, no sentido de que no Paraná o ICMS sobre combustível era 29, em São Paulo era 25. E no Rio de Janeiro era 33. Em cada estado que você ia andando, assim, subia a gasolina, baixava e tal, e tudo muito caro. Aí colocou, não, gente, vai ser tudo igual, é 18 para todo mundo. E caiu. E a gasolina, o combustível, é um insumo importantíssimo para o transporte, para a locomoção, para a logística dos produtos. Então veja como impactou. Se de repente agora veio o governo e corta isso, e cada estado define o que quiser, vai dar um solavanco muito negativo. Do mesmo jeito que caiu de 10 para 5, pode voltar de 5 para 10 ou até para mais. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Só se tiver muito pessoal assim, irresponsável de fazer uma coisa nesse sentido aí. Eu acredito que ameaça, mas não vão. Espero que não cumpram com essa ideia aí. Agora o João Adolfo vai falar para 3 tipos de público. Público 1 tem 500 mil e ele vai aplicar 100%. Como que ele deve aplicar? 50% do quê? 30% do quê? 20% ou 100% de uma aplicação? Sua sugestão. 500 mil? 500 mil. Eu compraria primeiro um imóvel para você ter sua casa própria. Quer queira, quer não, é um ativo que te traz segurança, por mais que não tenha liquidez. Mas se você for morar nele, você vai melhorar em muito a tua qualidade de vida e também deixa de ter a despesa do aluguel, além de ter uma valorização ao longo dos anos. Se não fosse um bom investimento, todos os milionários, bilionários não teriam um monte de imóveis. Então é uma bobagem quem fala isso para fazer um clichê de que não, imóvel não é investimento. A outra parte, coloque em renda fixa. Por quê? O momento ele não é oportuno para a Bolsa de Valores, que está num patamar elevado, cheio de riscos, oscilando, andando lateralizado, vai para cima, vai para baixo, não tem direção, está muito indefinido. Algo correlacionado ao câmbio também não acho muito seguro, porque também está nessa questão volátil. Então eu colocaria assim, metade um imóvel, para ser até seu residencial, e a outra metade, nesse momento, renda fixa. 200 mil e já tem imóvel. O que a pessoa faria? O que você faria? Já tem imóvel, mas quer se aproveitar um pouco também na questão do mercado imobiliário, você pode aplicar em fundos de investimento imobiliário. Quando você vai num shopping, não existe um dono ali, né? A grande maioria são propriedades de fundos. E daí os fundos vão gerando os aluguéis, fora a valorização desses imóveis, que aumenta o valor da tua cota. Então, quando você compra uma cota, você recebe uma fração desses aluguéis. Você pode até reinvestir e aumentar o número de cota. Então, fundo de investimento imobiliário é interessante. E ainda, novamente, a questão da renda fixa evitaria um pouco aí de qualquer coisa um pouco não usual. Não, quer dizer, tem muita gente que investe em criptomoeda e aposta em posições no mercado de derivativos com contrato futuro ou com o mercado de opções. Eu acho que quando você não tem muito... Não, na verdade é o seguinte, mesmo que tenha muito dinheiro para apostar, para arriscar e tal, é preferível fazer o arroz com feijão, porque melhor você tá ganhando pouco, mas com consistência, do que você tentar dar um tiro rápido ali e de repente tomar um tombo na sequência. A liquidez, Edilson, é muito importante também para você se aproveitar de oportunidades. Surgiu o pessoal chama de galinha morta no mercado, né? A pessoa está lá vendendo um terreno que na verdade está avaliado por 300 mil, mas o cara ali, situação de divórcio, algum outro motivo, precisa... Então, consigo pagar por 250. Você ganha muito na compra. Então, mais do que pensar na valorização em simplesmente comprar por comprar e ver o que vai render, é comprar bem. Né? Isso vale até para o mercado de ações. Compra na crise. Lá quando estava baixo na Covid, que derreteu todos os ativos em Bolsa de Valores, no Bovespa, ali era o momento da pessoa com dinheiro, liquidez, ter comprado, porque daí teria triplicado o valor hoje. 30 mil e tem uma liquidez todo mês, uma sobra de R$ 1.500. Ele tem
30 mil Ó, e tem uma sobra de 1.500 por mês. vamos pensar uma última possibilidade. Consórcio. Sabe por quê? Você fala que a pessoa tem essa sobra. Tem gente que não faz a contabilidade gerencial. Ela não anota o que entrou, o que gastou. Ela tem uma dificuldade de ver o que está tendo de resultado positivo. Uma forma de você gerar um resultado positivo é assumir um compromisso mensal com algo que não seja despesa. Então, quando você paga um financiamento, aquilo está incorporando o valor. Mesmo que seja um carro. João, eu comprei um carro, dei 20 mil de entrada e vou pagar outros 60 mil parcelado. Você não concorda comigo que cada vez que está pagando, está diminuindo uma dívida e aquele teu ativo está permanecendo. Vamos colocar que o balanço patrimonial seu vai se elevando. Então, ao invés de fazer toda esse instrumental, essa dinâmica de fazer os registros e tal, e você não tem muito isso, então se coloca um compromisso mensal que não seja uma despesa. Então, você assumir um consórcio de veículo, ou principalmente de imóvel, vamos supor que você está com esses R$ 1.500 que você identificou que está sobrando, e você assume uma parcelinha lá, não precisa ser os 1.500, pode ser 1.000, 1.200. Vai pagando, vai pagando, vai pagando, daqui a pouco passou 1 ano, 2 anos, você é contemplado, você está com uma bolada de 200 mil, 300 mil para ir lá e fazer uma aquisição. Mas é um bom negócio quando o consórcio tem 17% de administração? Ó, depende muito, porque se o prazo é curto, um consórcio para 60 meses, 80 meses, ele vai ter uma taxa menor. Normalmente ali, o costume que a gente vê em consórcios de veículos, de 15% até 18%. Agora, quando é de um imóvel para aquisição ou para construção, ele pode passar de 120 meses, 180 meses. Então, ali a taxa fica maior, vai 22, 24. Mas na matemática, ainda sai mais em conta esse dos 22, 24, 25 do imóvel do que o do veículo, sabe? Então, chama um amigo economista aí que ele joga na planilha e te mostra se é bom ou não. O João Adolfo vai resolver a questão. Aí conversando, mas rapidinho mesmo. Poupança não é um bom negócio? Jamais, porque a poupança ela trava o rendimento no máximo 0,5% ao mês. Ou seja, a gente viu vários meses com a inflação dando mais do que isso, 1%, 1,2%, 0,8%. Você está perdendo dinheiro, né? Inclusive, janeiro desse ano foi o mês, desde a base de 1995, há 30 anos, com o maior número de saques da caderneta de poupança. Então, o povo brasileiro, o cidadão, ele está começando a perceber que não compensa. Agora, por que ainda tem gente que tem poupança? Porque, Edilson, antes no passado, você tinha ou a conta corrente ou a conta poupança. A conta corrente debitava todo mês lá R$ 29,90, R$ 49,90, uma taxinha. E a poupança não tinha despesa, não tem a manutenção. Então, você não tem o que fazer com dinheiro, você deixa mais para ficar guardado ali, você não está nem pensando muito no rendimento, você está pensando que não tinha custo. Mas com os bancos digitais hoje, que você abre ali na palma do celular, tem muitos que também não cobram. Então, o pessoal pode sair da poupança se era por esse motivo. Hoje com o Pix também você faz por qualquer uma dessas contas digitais. Mudou muito o sistema financeiro brasileiro, é um dos mais avançados do mundo, então não tem mais propósito algum investir em poupança. Gente, como é gostoso falar sobre economia, rapaz. Tá vendo? Nossa, é bom demais, só que o tempo acabando. Economia em tudo que vejo. E o endereço você já aprendeu, né? Você pode... Vamos convidar mais para conversar sobre outros assuntos. Tá bom. Mas eu gostaria que você deixasse uma dica aí para os amigos que nos acompanham. Olha, se você pretende alcançar assim novos horizontes e maiores patamares, pense bem as pessoas com quem você se relaciona, né? Diz que você é a soma daquelas 5 pessoas mais próximas. O network é importante, né? Mas ele com qualidade melhor ainda. E nunca deixe de estudar, porque a capacitação vai te abrindo oportunidades, né? E empreenda alguma coisa, mesmo que você seja CLT e tal, tenha uma segunda, terceira fonte de renda, que isso aí ajuda bastante. Esses extras que vão somando, faz toda a diferença no final. Se o economista João Adolfo encontrasse o João Adolfo, o que ele iria perguntar? Paz, qual que é a sua meta para o final do ano? João Adolfo, qual é a sua meta para o final do ano? Nós temos um objetivo lá no escritório, né? Então vamos lá.
A gente quer o quanto antes passar dos 100 mil de faturamento mensal. A gente quer lançar um curso para fazer por um e-book com baixo valor, depois ampliar a forma de mentoria um pouco melhor elaborado, com vídeos e tal. Então, criar um infoproduto, porque por conta dos clientes que a gente atende, a gente vê que é um mercado muito promissor. E, bom, isso para um ano, mas daqui um pouco mais, ter pelo menos R$ 1 milhão investido aí na nossa Factory, né? Que bacana. João Adolfo, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Fica com as suas considerações aí finais aí para os nossos amigos que nos acompanham. Bom, Edilson, eu coloco assim que estou sempre à disposição, seja por algo, uma dúvida que você tenha, uma curiosidade. Eu sou acessível, não vou ficar cobrando honorário por coisas pontuais e precisando assim de auxílio na parte de contabilidade, principalmente para você que quer um atendimento diferenciado, com aparato, ferramentas tecnológicas à disposição. No celular, nós temos até o nosso aplicativo agora, Módulos Empresarial, para ter acesso a todo o conteúdo, documentos da sua empresa e principalmente, atuador, pagar menos impostos e melhorar os resultados. Então, a gente tem todo um trabalho na parte tributária, né, de redução dos impostos da questão fiscal, não é sonegação. E é isso aí, né? Quer melhorar o teu horizonte aí no teu empreendimento, na tua empresa? Procure a gente na Módulos Empresarial e no jurídico TAG Advogados. Tá aí, feita a propaganda. Caso você, meu amigo, caso você, minha amiga, não conhecesse o João Adolfo, agora você pode dizer, prazer em conhecer João Adolfo. Obrigado, amigo. Tô aí, sempre à disposição. Valeu, Edilson.